Salve, salve nação italiana! Começando mais um vídeo aqui no canal John da Sampdoria. Então, se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like. A gente tá com a meta aí de batermos 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. E vamos pra cima, tá? Cara, esse vídeo, essa situação que a gente vem passando aí com o Corinthians, nossa diretoria vendeu parte da torcida também, tá? De tantas vendas aí, a Sampdoria queria alguns torcedores, venderam, tá? Agora é John da Sampdoria, fomos vendidos também, tá, rapaziada? Então, a parte do símbolo ali do Corinthians, os remos e a âncora foram vendidos também, estão vendendo tudo, tá? Eles querem acabar com o Corinthians. Rapaziada, hoje é dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, temos algumas atualizações aí de mercado da bola que eu vou trazer para vocês, tá? Peço que me acompanhem pelas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês. E editor, mesmo que a nossa diretoria não queira, seja totalmente contra o próprio Corinthians, vamos para cima e pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar aqui para vocês uma dica importantíssima, tá? Parceira do John aí, a iBet, certo? A casa de apostas aí, pô, com odds competitivas, as melhores odds do mercado, muitos bônus exclusivos, promoções e lembrando que temos bônus para novos membros que se cadastrarem pelo link do John que vai estar aqui na descrição para vocês, tá? Ontem já fiz a aposta aí, bateu, tá? Que eu tinha colocado vitória do Fluminense, gol do Fortaleza e também a vitória do Real Madrid. Real venceu aí no finalzinho, né, por 1-0. A de hoje eu já fiz também, tá? Vitória ou empate do Corinthians e a vitória do Flamengo, tá? A odd aí já deu 1,77, odd muito bacana. Aproveitem, rapaziada, iBet, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, e hoje é dia de Corinthians, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, certo? O Corinthians entra em campo aí às 9 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, né? O jogo em casa contra o Goiás. Um jogo extremamente importante para a equipe do Corinthians, tá? Extremamente importante. Por quê? Na sequência nós temos Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, São Paulo, Flamengo e Fluminense. Palmeiras e Fluminense, praticamente semifinalistas de Libertadores, tá? Fluminense venceu a primeira, Palmeiras goleou a primeira. Botafogo, líder do Brasileirão. São Paulo e Flamengo, finalistas da Copa do Brasil. E o Fortaleza venceu a primeira aí da Sul-Americana fora de casa por 3-1, tá? Mais garantido na semifinal do que o próprio Corinthians e deve, né, ser o nosso adversário na semifinal da Sul-Americana. Ou seja, 2 praticamente semifinalistas de Libertadores, 2 finalistas de Copa do Brasil, 1 semifinalista de Sul-Americana e o líder do Brasileirão, que pode ser semifinalista da Sul-Americana também, que é o Botafogo. Essa é a sequência do Corinthians no Brasileirão depois desse jogo contra o Goiás, tá? Então, só aí a gente já entende um pouco da importância do jogo de hoje, da necessidade do Corinthians somar os 3 pontos, para ter um pouquinho mais de tranquilidade na sequência. Não é pouquinha coisa mesmo, porque tem o jogo da Sul-Americana e essa sequência insana depois, tá? Temos algumas ausências já, tá? O Fagner, segundo a nota do Corinthians aí, segue com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, tá? Então segue o tratamento aí, não vai para a partida. E o Rony, tá? Sofreu um trauma no tornozelo direito durante o treinamento e também está fora do jogo. Tá? Então essas são as ausências do Corinthians para a partida de hoje. Vou trazer aqui os relacionados, tá? Para a gente debater um pouco. Os goleiros são Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos, Léo Maná e Matheus Bidu. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil, Lucas Veríssimo e Murilo. Meio-campistas, Guilherme Biro, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Juliano, Matheus Araújo, Matias Rojas, Maicon, Renato Augusto e Juan Oliveira. Atacantes, Felipe Augusto, Gustavo Mosquito, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Tá? O Pedro não foi relacionado e não deram explicações. Só não foi relacionado e ponto final. Tá? A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio,
Léo Maná, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu. Fausto Vera, Juan Oliveira e Giuliano, Wesley, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto. Tá? Como eu disse, o jogo é às 9 horas da noite, transmissão pela TV fechada, tá? Então Premiere. E teremos a live pós-jogo no Instagram, @JohnDoTimão. Para quem não acompanha o John, já acompanhem, aproveitem e vamos para cima. Quero saber, rapaziada, qual que é o palpite de vocês para o jogo de logo mais entre Corinthians e Goiás pelo Brasileirão, tá? Um ponto que eu tinha esquecido, mas é importante falar, o Luiz Henrique me respondeu, tá? Sobre o copo, mandou o endereço dele aí. Vou fazer o envio na segunda-feira, então sorteio do copo é resolvido, tá? A situação. E aí, como eu prometi pra vocês, conforme forem chegando mais itens aí pro John, o John vai compartilhando, vai enviando pra vocês, que eu acho que é uma forma bacana da gente interagir. Certo, rapaziada? Seguimos aí com as novidades, tá? O Matias Rojas foi convocado pela seleção paraguaia, tá? Para disputar aí as eliminatórias. Já temos a data FIFA aí, né? A seleção do Paraguai joga no dia 7 de setembro contra o Peru, tá? É um jogo em casa. E depois joga no dia 12 fora de casa contra a Venezuela. Tá? Então, esses dois compromissos aí da seleção do Paraguai. Matias Rojas convocado para as eliminatórias. Certo, rapaziada? Vamos para cima. Seguimos aí com as novidades do Coringão. Bom, o Corinthians ontem publicou, tá, o acerto da renovação de contrato com o atacante Wesley, tá? Publiquei lá no Instagram para vocês, né? Repostei o vídeo oficial do Corinthians, do Wesley assinando o contrato, feliz da vida e tudo mais. Tá? O novo contrato dele vai até o dia 31 de agosto de 2027. Ele tinha um contrato com o Corinthians até 2025, certo? Metade de 25. Então tinha mais ou menos 2 anos de contrato com o Corinthians. E aí renovaram por mais 2 anos, então agora ele tem 4 anos de contrato. A multa, tá? A multa rescisória dele era de 50 milhões de euros, pulou para 100 milhões de euros. E no fim das contas, o Corinthians vai vender o Wesley por 10 milhões de euros, tá? Não sei nem por que eles colocam essa multa aí nesse valor, porque a nossa diretoria, só por Deus, né? E aí o Wesley comentou sobre esse momento, né? Ele falou, estou muito feliz com essa renovação, sou um cara que está aqui há muito tempo, só tenho que agradecer pela oportunidade, tá? Então, não tem muito o que dizer, tá? É uma renovação que eles já vinham negociando e tudo mais, tal. Deu certo, né? O jogador agora com 18 anos, tem 16 partidas aí pelo time principal, 2 gols, né? Gols recentes aí que ele fez com a camisa do Corinthians. E é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre essa renovação de contrato do atacante Wesley com a equipe do Corinthians. Mais 2 anos aí. Comentem a opinião de vocês, família. Bom, agora vamos falar sobre mais uma das atrocidades cometidas pela diretoria do Corinthians, tá? Acertaram a venda do Murilo ao Nottingham Forest da Inglaterra, tá? O acerto foi divulgado ontem, certo? Pelos principais veículos aí e tudo mais, tá? Tava nessa dúvida e tal, mas acertou a venda aí do Murilo pro Nottingham Forest por 13 milhões de euros. O contrato ainda prevê bônus de mais 3 milhões de euros, tá? Por metas alcançadas. Como eu disse, não deram detalhes sobre essas metas. A gente aguarda aí que o Corinthians repasse essas metas para a torcida, né? Explique quais são as metas. Mas é isso, tá? É isso. Um zagueiro de 21 anos, titular da nossa equipe, inicia uma sequência, vendido, tá? E aí, qual que é a insatisfação da torcida? Por que a gente não entende essa situação? Porque a gente tinha uma meta de vendas estabelecida na temporada, a gente bate a meta com a venda do Roger Guedes, que era atacante titular, camisa 10, mas a desculpa era, na situação do Roger, o Corinthians não tinha como negociar, certo? O Roger aceitou a proposta, ele tinha a maior parte dos direitos, não tem o que fazer. Ok. Passa uma semana, vende o Adson. Ué? O Adson era titular também da equipe, tava brigando ali por uma vaga com o Matias Rojas, mas era o titular até então.
era o titular até então. No jogo decisivo contra o São Paulo, o titular foi o Adson. Ué, esse cara não era importante pro elenco? Venderam. Não tem conversa. Vende. Aí a gente tem o zagueiro Murilo. O zagueiro Murilo, que assumiu a titularidade da equipe. Um zagueiro canhoto, certo? Um cara que vem jogando muito bem, representando a camisa do Corinthians. Um zagueiro jovem, cria da base, identificado. Tudo que a gente já vem comentando há muito tempo. O que a diretoria faz? Vende. A conversa era, se não chegar a proposta até 20 milhões de euros, o Corinthians não vai negociar. Por quê? Porque já atingiu a meta de vendas da temporada. Não precisa mais vender para pagar a conta. Por quê? Já vendeu o Adson, Roger Guedes e outros atletas. O Mantuano voltou, venderam. Tudo que tinha vendeu. Vendeu. Aí vem a proposta pelo Murilo, 13 milhões de euros. Tchau, Murilo. Vai. É isso que a torcida não entende. A gente esperou tanto para ter a dupla de zaga, Murilo e Lucas Veríssimo. Na hora que o Lucas Veríssimo faz um jogo, certo? Faz um jogo contra o Cruzeiro, beleza, tá com condições físicas, fez um jogo bom, tem totais condições de ser o titular do Corinthians. O que faz? Vende o companheiro, vende o Murilo. Aí vocês acham que o Luxemburgo vai colocar a zaga titular Veríssimo e Caetano? Não, Caetano não foi titular até agora. Por quê? Porque o titular era o Murilo. Será que ele vai pôr Caetano e Gil? Veríssimo e Caetano? Não sei. A certeza que a gente tem é que o Gil continua como titular. E aí eu tinha até uma opinião sobre a diretoria do Corinthians, sobre a gestão, que era a seguinte: pô, os caras são amadores, os caras são maus gestores, certo? Não são profissionais. Era essa a minha opinião. E aí eu já comecei a mudar, cara. Comecei a mudar a minha opinião. Por quê? Porque o planejamento do nosso presidente tá dando certo. O planejamento do diretor de futebol tá dando certo. O planejamento deles está dando certo. Não dá pra gente chegar aqui agora e falar que tá dando errado. Tá dando certo. Qual que é o problema? Que o planejamento deles não é nada que a torcida quer. O planejamento deles é não brigar por nenhum título e acabar com o clube. Porque se eles quisessem brigar por algum título, já teriam contratado um treinador na saída do Vitor Pereira. Não contrataram. Não contrataram. Efetivaram Fernando Lázaro, veio Luxemburgo e aí tudo que tinha no elenco, tudo que se destacava no elenco, o que eles fazem? Tchau. Pô, se realmente estivesse precisando de dinheiro, faz o seguinte, Cantígio, o valor que vier a proposta, você vai sair, porque você não está sendo utilizado. Rony, você não está sendo utilizado. O valor que vier, a gente vai te negociar. Guilherme Biro, a gente já tem aqui, para essa temporada, o Wesley, tem o Pedro, o Romero vem entrando bem, o Mosquito se recuperou. Vamos fazer o seguinte, vamos negociar o Guilherme Biro, mantém o Adson, mantém o Murilo. Não, eles não querem resolver o problema no Corinthians, seja ele financeiro, seja ele qual for. Não querem resolver o problema. Eles são parte do problema. A diretoria é a raiz do problema do Corinthians. O planejamento deles nunca foi pro time chegar na final da Copa do Brasil, muito menos brigar pela Sul-Americana. Não foi, e não é, e não será. Não será, não é. A diretoria não quer que o Corinthians ganhe nenhum título. Nada, tá? Nada. Eles querem acabar com o Corinthians. Simples, sucatear, sabe? Vem aqui, ó. Se os jogadores aqui estão jogando bem, se destacou, qual o preço? Ah, qualquer coisa. Paga aí, leva. Não estamos nem interessados em preço. Só quero que o jogador bom não fique aqui. Se destacou, tchau. Tchau. Sai do Corinthians. É essa a mensagem que a diretoria passa pra gente. Não mais de amadorismo, não dá mais pra ficar com esse discurso de que o Duílio é um coitadinho, de que ele tá perdido, de que ele não sabe o que tá fazendo. Não! Tudo que eles estão fazendo é com consciência. Estão sabendo o que estão fazendo. E continuam, tá?
Se isso não é consciente, cara, eu não sei mais o que é. Se esse desmanche do time não é consciente, se essa falta de planejamento que a gente coloca, mas que na verdade é um planejamento deles, de não brigar por nada, é só a gente pegar o discurso do próprio treinador. Não queria Sul-Americana. Não queria. Ai, vamos ver Copa do Brasil, prioridade Brasileirão. A prioridade é um campeonato que você já não briga mais, é o Brasileirão. O mata-mata que você tem menos números de jogos para chegar a um título e garantir a próxima temporada? Ah, não, melhor não. O que eles querem? Vender os jogadores, vender os ativos do clube e chegar para a próxima temporada sem estar classificado para a Libertadores, sem estar classificado para a Sul-Americana, sem estar classificado para a Copa do Brasil. Para o próximo presidente pegar o Corinthians quebrado, sem dinheiro, e jogando Paulistão e Brasileirão. Pronto, resolve aí. Faça uma ótima gestão, sucessor. É isso. Esse é o recado da diretoria para a torcida e para o time do Corinthians. Cara, é uma vergonha, tá? Eu, como torcedor, eu tô sentindo vergonha da gestão atual do Sport Clube Corinthians Paulista. Não consigo trazer outro sentimento, outra palavra que resuma tudo. É vergonha, cara. É uma vergonha um clube desse tamanho, como o Sport Clube Corinthians Paulista, ter um gestor tão mal intencionado com um clube assim, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre mais uma venda do Corinthians. Um cara que se torna titular, certo? Na primeira temporada dele como titular, vai ter uma sequência, tá lá nas quartas de finais da Sul-Americana. Não, troca. Tchau. 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 Não quer vencer nada. Quer acabar com o clube. Esse é o recado que eles passam para nossa torcida, rapaziada. Bom, e aí só mais alguns detalhes, tá? Que o próprio Samir Carvalho trouxe ontem, que o Corinthians tinha 100% dos direitos econômicos do atleta, certo? Quando foi renovar o contrato dele, passou 20% para ele, então o Corinthians tinha 100%, ficou com 80%. E aí agora nessa negociação, o Corinthians vendeu os 80%, para o Nottingham Forest por 13 milhões de euros, mas pegou os 20% do Murilo. Então o Murilo não vai ter mais nada, o Corinthians fica com 20% e vende os 80%. Tá? Então essa negociação que foi feita aí pelo Murilo, segundo o Samir Carvalho, ainda aguardamos, né, a versão oficial do Corinthians, mas por sim, por não, por 20%, por 80%, não importa. O que a gente não poderia era perder um zagueiro titular, tendo o jogo da volta já da Sul-Americana e tendo a sequência da temporada pela frente, sendo que o clube já atingiu a meta de vendas da temporada, tá? Ou seja, é preciosismo, é para acabar com o clube. Bom, família, agora rapidinho a última notícia, tá? Vou pedir aí novamente para quem não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, já deixa o like para fortalecer, tá? Informação do Jorge Nicola, que inclusive foi o primeiro aí, né, a trazer essa situação do Nottingham Forest com o Murilo, tá? Ele falou que o Corinthians está interessado na contratação do atacante Bruno Henrique do Flamengo. A situação do Bruno Henrique hoje é a seguinte, ele tem contrato até o fim do ano com o Flamengo. A equipe do Flamengo não procurou o atleta para renovar o contrato. Ou seja, chegar no fim do ano, não conversar, Bruno Henrique fica livre no mercado, pode chegar de graça para qualquer equipe. O salário dele hoje é de 1,2 milhão de reais, então 1.200.000. O Corinthians hoje, pagaria esse salário tranquilo, porque o salário do Roger Guedes com o salário do Adson passa esse salário aí do Bruno Henrique, tá? Passa esse salário do Bruno Henrique. Então não dá pra gente chegar aqui agora e falar que o Corinthians não teria condições de pagar esse salário. Condições tem. Olha os jogadores que saíram. Só pegar o salário. Dá. Mas para nossa diretoria vai ser impossível. Contratar não dá, tá? O Bruno Henrique como ponta esquerda no futebol brasileiro, pra mim é o melhor, tá? Existem ainda algumas discussões, tem alguns jogadores aí que jogam muito bem, inclusive, tá? Isso não é um fato, mas pra mim o Bruno Henrique é um cara assim que destoa muito a nível brasileiro e sul-americano. Mas enfim, tá? Um ponto importante, temos o Grêmio também nesse páreo. O Grêmio já foi um clube que entrou em contato com o staff do Bruno Henrique para tentar negociar com o atacante do Flamengo. Ponto importante.
Se chegar de aqui até novembro, por exemplo, e o Flamengo chamar o Bruno Henrique para negociar a renovação, 95% de chance dele renovar o contrato, tá? Então, esse sonho, esse desejo do Corinthians, esse interesse na contratação do Bruno Henrique é algo muito, mas muito distante, tá? Isso que a torcida tem que ter consciência. Não dá pra gente achar que, não, vai tentar fechar e tal. Não, tá muito longe. Tem interesse, existe essa possibilidade porque o Bruno ainda não renovou, mas na minha opinião deve renovar no futuro breve aí com a equipe do Flamengo. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Lembrando, tá, que acabando a partida entre Corinthians e Goiás, o John entra ao vivo, tá? Lá no Instagram, @JohnDoTimão. Tamo junto, rapaziada. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!